Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre desafios virtuais de jovens com uma nova moda de adolescentes inalando corretivos escolares. Vamos entender quais são os riscos com esse tipo de trends da internet. E quem está com a gente hoje para falar um pouco mais sobre esse tema é o Dr. Levon Mectarian Neto, mestre em Ciências da Saúde, Otorrino e Medicina do Sono. Doutor, obrigada pela participação. Eu que agradeço, prazer. Prazer é nosso. E também a doutora Cristiane Moraes Pertucci, psicóloga e doutora pela USP, Desenvolvimento Humano. Doutora Cristiane, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou começar então com o Dr. Levon. A gente vai falar sobre o comportamento, sobre as implicações para a saúde mental, saúde física desse tipo de trends na internet, mas vamos começar por esse trend que está sendo chamado de euforia. Os adolescentes estão inalando corretivos escolares depois de secos. É como se estivessem usando drogas mesmo. Doutor, quais são os riscos, neste caso, de inalar esse tipo de produto, esses corretivos escolares? Então, esses tipos de produtos inalados, como esse ou outros que a juventude inala, desodorantes, clorofórmio, cola de sapateiro, são muito prejudiciais na mucosa nasal. A mucosa nasal é muito sensível porque é responsável pelo odor, é muito vascularizada e muito inervada. Então, as lesões que ocorrem vão desde uma necrose da mucosa, que é a perda do tecido, até uma perfuração no septo, por exemplo. Isso não depende de quantidade. Exato, pode ser assim uma vez ou duas, ou até em sequências de utilização. Pode ser que a pessoa tenha uma sensibilidade maior, a criança tem um adolescente, uma sensibilidade maior e numa segunda, numa terceira vez que ele faça isso, ele pode ter uma lesão importante nasal. Doutor, em relação ao vício, é possível desenvolver um tipo de vício, nesse caso, em que os jovens estão inalando esses corretivos secos? Sim, porque dá um prazer rápido, essa é a verdade, como se fosse ele fica num torpor como se fosse o álcool, só que muito mais rápido do que o álcool. E eles são utilizados, a gente tem assim as notícias, em baladas, em festas e mesmo em reuniões assim de 3, 4 amigos que se reúnem para fazer isso. Para ter esse torpor, essa sensação de que está embriagado e tal, mas é muito perigoso isso aí. É um tipo de droga, então? É um tipo de droga, é uma droga. E a minha preocupação, que a gente tem, é que isso é um trampolim para outra. Eu posso tirar um corretivo, eu posso tirar uma cocaína também. Tá certo. Eu quero ver como é que fica, quero ver o crack, como é que é. Então, para mim, o ponto principal é esse. Tudo vai acontecer de uma forma mais rápida ou menos rápida, de acordo com o temperamento de cada jovem. Doutora, e esse tipo de desafio online não é a primeira vez que ele acontece. Teve aquele de ingerir detergente, um conhecido jogo chamado Baleia Azul, também muito grave. Por que essas crianças e adolescentes topam esses desafios e muitas vezes sabendo dos riscos que eles representam? A gente não pode esquecer que a adolescência ela é um período de turbulência emocional, faz parte do processo de desenvolvimento. Então, todo adolescente ele está num processo de desafios com ele mesmo, de construção da sua identidade. Então, nesse processo, todas as situações que ele puder se colocar em desafios e também à prova, né, ele vai se colocar não só individualmente, como em grupo. Então, essa questão de se colocar numa situação onde no coletivo ele pode se identificar, mesmo que correndo risco, ele acaba tendo esse tipo de comportamento. Então, faz parte desse processo. A imaturidade psicológica e até cerebral dele é parte dessa fase do desenvolvimento psicoemocional. Então,
Então, por isso que o adolescente acaba topando essas coisas. E os adolescentes que entram nessa situação, a gente tem que considerar o contexto social, o contexto familiar. Muitas vezes são adolescentes que já vêm num processo de solidão emocional, num processo, às vezes, de várias questões com a sua própria questão familiar, na questão, às vezes, de autoestima. Então, isso eclode com esse tipo de comportamento onde ele coloca em risco a sua própria saúde, a sua própria vida. Então, é um contexto muito mais amplo de ser avaliado. E, infelizmente, é um contexto bastante comum, cada vez mais, até porque a gente vive num momento de uma sociedade extremamente adoecida psiquicamente, e com a pandemia isso se agravou bastante, o índice de depressão e de comportamentos de automutilação, né? E até, por que não dizer, suicidas na adolescência. Sim. Seria um tipo de comportamento de autoafirmação? Em muitos dos casos, claro que tem os casos mais graves também. Autoafirmação no sentido porque eles acabam se identificando numa atividade de coletivo e eles acabam querendo repetir um comportamento que o seu colega faz. Então, para pertencer ao grupo, que é onde eles acabam construindo um senso de identidade e se diferenciar do seu comportamento familiar, porque no processo de adolescência a identidade se dá como? Eu tenho que deixar de ser parecido com a família e eu tenho que achar um grupo, uma tribo da qual eu pertenço. Então, se essa minha tribo faz algo, eu tenho que fazer igual para me sentir pertencendo. E muitas vezes, na maioria das vezes, o senso crítico desse adolescente, até por uma questão também de maturidade cerebral mesmo, fisiológica, ele não tem essa noção de risco. E quanto mais distante ele é da família, quanto mais, às vezes, vem de um contexto familiar onde ele já não se comunica com os pais, ele não tem uma boa troca de informação, ele acaba não tendo uma noção desse perigo, ele vai se identificar com esse comportamento dessa tribo, desse grupo, e ele vai fazer esse tipo de... E como o doutor falou, esse tipo de comportamento. E como o doutor falou, além disso, acaba criando uma dependência fisiológica, né? Que muitas vezes ajuda numa timidez, ajuda num processo cerebral. Às vezes são jovens que têm uma agitação, né? Então, esse sentimento de barato causa uma letargia, dá um barato que ele fica mais calmo, né? Então, tem vários componentes, até fisiológicos, que essa sensação desse barato acaba gerando para o seu corpo. Então, ele vai buscando isso repetidamente também. Agora, doutor Levon, a doutora Cristiane ressaltou essa questão da possibilidade de uma dependência fisiológica. O senhor citou também danos que podem acontecer ao corpo do jovem que se aventura, nesse caso específico que a gente está tratando, né, da inalação dos corretivos escolares, mas tem tantos outros exemplos. Mas focando nesse que é mais recente, o senhor falou até da perda do olfato. São danos irreversíveis, tanto esse como outros que o senhor citou. E como seria um tratamento para essa possível dependência fisiológica? Então, muitas das vezes ocorre danos irreversíveis mesmo, porque, como eu disse, o nariz, a mucosa nasal é muito inervada, especializada no olfato e pode ser lesada essas terminações nervosas. Nós tivemos recentemente esse exemplo no coronavírus. Então, muitos pacientes ficaram sem olfato até hoje. Então, as lesões que isso pode trazer, pode ser perda de olfato, pode ser também necrose com a destruição do septo, perfurações no septo, que podem necessitar, às vezes, de cirurgias para correção e que não é garantia de que vai resolver o problema. Então, ocorre muita infecção local, se ocorre uma perda de tecido, porque essas substâncias são altamente irritantes na mucosa nasal. Eles podem levar, por exemplo, a uma reação muito rápida, às vezes. De acordo com a quantidade que esse jovem vai fazer uso disso, não precisa ser muitas vezes. Ele usar muitas vezes. Se ele usar muito numa vez só, ele pode já lesar. Ele pode ter uma lesão na mucosa, um sangramento nasal. Eu trabalhei 25 anos em emergências dentro da minha especialidade, otorrino, e às vezes vinha crianças com sangramento, adolescentes com sangramento, e a gente ficava muito desconfiado. Ele não vai falar.
na frente dos pais e tal, o que pode ter acontecido. Mas no exame clínico que a gente fazia, assim, sempre pode ter a suspeita de uso de um desses voláteis ou esse corretivo que está sendo usado agora, tal. Então, são lesões graves, podem trazer, inclusive, até a morte, por asfixia, por confusão mental, o adolescente vomita e pode aspirar esse vômito. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Doutor, e quanto mais jovem a criança, quanto menor, né, em relação à idade, maior é o risco ou não? Não faz diferença? Sim, não faz diferença sim. Por exemplo, se pegar um adolescente e uma criança de 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, que é onde a partir dessa idade, entre 10 e 14 anos, tem ocorrido a maioria desses casos. Uma criança de 10 anos ele não vai entender nada do que está acontecendo para se defender ou se proteger, né? O adolescente um pouco mais velho tem já, vamos dizer assim, uma malandragem, uma coisa maior para saber se defender de acontecer alguma coisa. Agora, por exemplo, eu já tive conhecimento de morte por asfixia, porque eles põem esses produtos, principalmente os voláteis, em sacos plásticos e põem na cabeça. E ele pode apagar ali, ele pode desmaiar e morrer por asfixia. Então, de acordo com a faixa etária, vai sendo cada vez mais complicado se livrar de uma coisa dessa. Pois é, doutor Levon, muito mais grave do que eu já imaginava que seria. Agora, doutora Cristiane, o doutor explicou que às vezes, no primeiro uso desse tipo de substância, pode haver um colapso, um problema muito grave. Mas caso não ocorra e a criança ou adolescente seja reincidente nessa prática, faz no dia seguinte na escola e continua fazendo por vários dias, existem sintomas que essa criança ou adolescente pode externar, perceptíveis aos pais ou professores? Existe isso ou não? Sim, todo adolescente, quando ele está num período muito conturbado, ele tem mudança de comportamento, né? Ele fica, às vezes, mais agressivo, mais agitado, mais ansioso, ele tem um rendimento escolar, ele muda, ele começa a ficar ou mais isolado, ou ele sai demais também, acaba, às vezes, ficando mais rebelde. Então, vai depender muito de cada adolescente, né? E dependendo do contexto social desse adolescente. Então, é sempre importante que os pais, os professores estejam atentos. Uma coisa que eu acho que é muito importante é que a nossa tendência como sociedade é sempre quando a gente tem os adolescentes muito rebeldes, muito agressivos, a tendência dos adultos é repelir esses adolescentes. Então, por exemplo, os adolescentes rebeldes, eles vão fazer uso, às vezes, desses tipos de estratégias, né, de adolescente, como as drogas ou esses hábitos aí que eles estão fazendo, e a tendência do adulto é repeli-lo cada vez mais, não ter nenhum tipo de diálogo, não acolher, não criar estratégias para se aproximar e observar esses comportamentos. Então, quanto mais a gente afastar esses jovens, menos acesso e menos formas de descobrir a gente tem do que eles estão fazendo. Então, é isso que o doutor falou. Então, por exemplo, esse tipo de situação onde eles vão fazer, às vezes, até uma brincadeira de se asfixiar com esses sacos plásticos, com esses tipos de produtos, enfim, eles podem fazer disso um jogo, uma brincadeira. Se os adultos repelem e são agressivos cada vez mais, eles vão fazer entre eles, cada vez mais escondido e às vezes tu não tem como descobrir, e isso vai acontecer numa situação que quando viu já teve uma fatalidade, né? Então, a nossa sociedade ainda é muito agressiva com a agressividade dos jovens. É muito pouco comum a gente ver escolas, e principalmente, né, as escolas que eu acho que teriam instrumentos para acolher e para trazer os jovens de volta, né, jovens que estão nesse contexto, né. As famílias, com certeza, né, mas eu acho que a escola, sim, ela seria um instrumento bastante importante para ajudar a ser afetivamente trazer esses jovens e para conseguir pegar esses jovens nessas situações, assim. Né? E a família, ela tem que ser acolhedora, né? Como é que a gente é acolhedor com um jovem que está conturbado, que está agressivo, a gente tem que ser mais adulto e mais esperto, né? E é isso que eu falo para os meus clientes, né? Mas não existe uma fórmula, né? Cada família tem que buscar a sua ajuda e, com certeza, ser firme para poder entender e evitar que ocorra esses acidentes ou
ou coisas tão ou piores que isso ainda. Doutora, eu ia perguntar justamente sobre como abordar esse assunto, como orientar esses filhos, esses alunos. A senhora acabou de falar que não existe uma fórmula, mas deu uma luz para esses pais e para esses professores também, para essas escolas, algumas ideias de como tratar esse tema para tentar frear o avanço desse tipo de comportamento, tanto pela escola, pelos professores, como também pelos pais. Observar muito as mídias, né? Existe instrumentos para te controlar, dependendo da idade, como o doutor falou ali, né? Entre 10 ou até antes, às vezes, tu tem como monitorar, colocar instrumentos de controle nos celulares, né? Nos computadores dos filhos, e conversar com os filhos, né? Isso independente de qualquer nível social, qualquer classe social. Fazer muita comunicação com a escola também, independente se é escola privada ou pública, né? Estar muito próximo das escolas, dos coordenadores, do que está acontecendo, ir nas reuniões, né, de escola para saber o que está acontecendo com os outros alunos, observar se existe, por exemplo, muita briga, muita gangue ou né, histórias na escola, também isso é uma coisa importante. Se às vezes o filho não fala, entender na escola como é que o filho está indo, observar em cadernos, né? Observar fundo de mochilas é uma coisa muito interessante. Eu já tive clientes que descobriram coisas porque o filho escrevia bilhetinhos quase que para ele mesmo de como é que ele sentia e colocava no fundo da mochila, né? Olhar dentro dos cadernos, né? Então existe forma de a gente observar o comportamento, conversar com pais de amigos, né? Na época da pandemia, orientei muitos pais conversarem com os pais dos colegas, porque muitas crianças deprimidas com históricos de influenciando uns nos outros a automutilação e riscos de suicídio, muitos amiguinhos falando que queriam se matar, incentivando coleguinhas a se matar, né? Então não só o uso desses tipos de trends como outras, como isso, né? De quererem suicídios coletivos, né? Então, a gente precisa realmente ter um olhar amplo, né? É um olhar de uma rede de apoio e a gente precisa olhar para as crianças, né? Se a gente tiver uma vida muito corrida e olhar só para o básico, ou seja, pelo lado da sobrevivência, a gente não consegue estar atento a como é que os jovens estão emocionalmente. Com toda certeza. Agora, doutor Levon, o senhor citou exemplos de pacientes, casos que estiveram muito perto do senhor em relação a esses hábitos, a esses mecanismos que os jovens têm encontrado para essa fuga e para tantas outras razões também que foram levantadas pela doutora. Quando o senhor se depara com um pai, com uma mãe, com um cuidador numa situação como essa, qual que é a orientação também que o senhor passa? Isso é muito importante. A orientação principal é prestar atenção. Como a doutora falou, hoje existe uma tendência os pais trabalharem fora e chegarem em casa e ter os seus afazeres e tal. Eu sempre digo para prestar atenção no quê? Existem algumas alterações que podem ocorrer e podem chamar atenção. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Se o seu filho nunca teve nenhuma sintomatologia alérgica nasal, por exemplo, espirros, coriza, nariz entupido, sangramentos, e passa a ter, tem que chamar atenção, tem que perguntar o que está acontecendo, levar um especialista, porque o exame clínico que a gente faz é clássico, é uma mucosa diferente, é uma mucosa que está machucada. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Se o pai percebe que, de repente, começa a ter um mau cheiro no nariz do filho, coriza, como eu disse, obstrução, sintomas que não existiam, ele está agredindo essa mucosa com alguma coisa. Pode ser por outro motivo? Pode, mas tem que ser chamada a atenção e levar ao especialista. Muitas das vezes o diagnóstico é relativamente simples, só que, como eu disse, ele não vai dizer isso. Ele não vai, mas, por exemplo, se eu examino uma criança de 10 anos com uma mucosa nasal lesada, necrosada, é óbvio que eu vou ter que chamar o pai e a mãe de lado e levantar essa suspeita de que estão ocorrendo hábitos diferentes. Isso, por exemplo, o uso de uma solução nasal de rinossoro, por exemplo, ou de soro fisiológico, não vai trazer uma necrose. Então, são substâncias que ele pode estar usando que está
trazendo esse problema, essa lesão importante que chamou atenção por um sangramento, por exemplo, ou um mau cheiro constante. Não é comum um mau cheiro ou uma secreção unilateral no nariz. Então, é outra situação que pode chamar a atenção e alertar esses pais a levarem um especialista para um exame clínico. Tá certo, então fica esse alerta de possíveis sintomas na área mental, na parte psicológica que foram levantados pela doutora Cristiane, mas também esses sintomas físicos, né, que foram levantados pelo doutor Levon. Doutor Levon, obrigada pela entrevista, foi ótimo. Eu que agradeço, estou à disposição. Doutora Cristiane, obrigada também por estar conosco neste dia. Obrigada, estou à disposição também, foi um prazer. Prazer foi nosso. E é claro que a gente agradece também a sua companhia. O programa de hoje fica por aqui e espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.